Olá, irmãos. Meu nome é Renata e eu sou voluntária do CAEB. Trago hoje um tema que é: e agora, o que eu faço? Bom, quando eu pensei a respeito desse assunto, fiquei pensando, o que eu vou falar sobre isso? Qual seria exatamente o segmento ou a vertente que estão querendo com esse tema? E eu pensei, deve ser principalmente quando a gente fica nervoso, ansioso, algo nesse sentido. Então eu fiquei pensando, o que a gente pode fazer quando algo que, por exemplo, sai fora do nosso padrão acontece e eu fico ansiosa, eu fico nervoso, algo nesse sentido. O que nós podemos fazer em algumas hipóteses em que nós ficamos muito nervosos com um acontecimento? E aqui eu fiz aqui uma pequena enumeração de coisas que a gente precisaria fazer para a gente saber lidar melhor com essas situações em que algo que a gente não esperava nos acontece. E como a gente está num tempo, digamos, bem complicado, a gente está num momento difícil, né, que a gente está vivenciando atualmente aqui na Terra, então eu pensei o que a gente poderia fazer para talvez abrandar ou para a gente saber lidar melhor com essas situações. Em primeiro lugar, eu acredito que seria muito interessante que a gente começasse a se conhecer melhor. Mas de que forma a gente pode se conhecer um pouco melhor? Como que a gente pode fazer isso? A forma com que eu pensei é quando a gente já lida com algo que a gente tem conhecimento. Então, eu sei, por exemplo, no meu caso, que eu fico nervosa quando algo que está fora do meu planejamento ou fora da normalidade, do que eu esperava, acontece. Então, nesse momento, me gera uma ansiedade. Então, eu tenho que tomar precauções, porque se eu começo a me observar, eu sei como eu vou reagir em determinada situação, eu posso trabalhar melhor isso nesse momento. É como se a gente já criasse uma espécie de estratégia para esses momentos difíceis. E isso só efetivamente acontece quando a gente se prepara para isso. Então a gente pode fazer essa preparação? Pode. É uma estratégia boa para a gente estar lidando com essas situações. Por isso que eu mencionei para a gente se preparar, para a gente se conhecer. Então eu posso me observar. Pode ser que seja num momento de grande desespero ou numa situação que sai muito fora do meu contexto, que a pessoa exploda, que seja aquela que bate-rebate, não tem? Não seria o meu caso, mas talvez pode ser de alguém que está vendo aqui essa palestra, que é uma pessoa que reage muito afoitamente. Outra situação pode ser que, assim como eu, você fique travado, fique sem palavras, fique nervoso, fique suando, você já sente suor escorrendo, você fica nervoso, o coração acelera, ou você começa a falar como nunca. Existem várias hipóteses para a gente identificar que podem acontecer conosco, mas isso vai depender de cada pessoa. Por isso que o primeiro item seria eu me conhecer e saber o que eu preciso fazer nessas ocasiões. Então vai depender muito de cada um. Segunda hipótese, a partir do momento que eu me conheço, sabe, eu sei como eu vou reagir em uma situação de nervoso, né? Porque eu imagino que todos nós já temos passado por alguma situação de nervosismo padrão em nossas vidas, né? De alguma forma, pelo menos uma na nossa vida a gente já passou. E a gente fez essa reflexão, pensou o que poderia, e em segundo lugar, trabalhar a respiração. Gente, isso vale para todas as opções, de forma que se eu fico nervoso, se eu rebato, se eu fico quieto que eu travo, se eu começo a falar muito, se eu fico muito agitada ou agitado. Então isso vale para todos nós. Respiração. Aprender a lidar com a nossa respiração nesses momentos em que a gente fica muito ansioso, ansiosa. Então quando a gente está nervoso, geralmente qual é o tipo de nossa respiração? Essa... Só de falar isso já... fica difícil de falar. Então, para nós que talvez fique ansioso, ou para nós que rebatemos, independente do que nos acontece, gera uma grande ansiedade. Então, a gente pode trabalhar isso com a respiração. Vamos lá. Ah, tá, mas aí você tá falando é muito fácil. A hora que acontece daquele nervosão, assim, que é acelerado. Tem gente até que quer sair brigando, batendo, falando palavras ofensivas. Então, como que a gente pode lidar com isso? Se eu respirar, se eu ficar assim,
Tem gente que pode contar até 10 porque não consegue respirar naquele momento, porque tá muito ansioso, mas se a gente faz uma respiração, claro que não vai ser assim na hora do nervoso, vai ser assim, deve mais. Não, eu tenho que respirar. Eu vi lá na palestra da Renata que ela falou que era pra respirar. Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não assim, mais tranquilamente, mas a gente pode tentar ter uma reação. É algo que é tranquilo, que a gente pode fazer na frente de qualquer pessoa. A pessoa não vai achar estranho se eu tentar começar a respirar assim, mas vai achar que realmente a gente tá nervoso e tá tentando manter a calma. Então, eu acho muito interessante a respiração. Quem puder aliar a meditação, mas claro que na meditação não vai acontecer naquela hora do o que eu faço agora, naquela hora de nervosismo, mas a gente pode deixar isso como uma meta de vida para a gente tentando para melhorar o nosso dia a dia e, consequentemente, melhorar a nossa respiração. Terceiro item por exemplo, ver se naquele momento de nervosismo, se eu posso pedir ajuda para alguém. Porque às vezes a gente acha que a gente está aqui no mundo, no planeta Terra, sozinho, que a gente precisa carregar todo o fardo sozinho, que ninguém pode nos ajudar. Então, talvez seja o momento da gente olhar para o lado, nossa, mas será que teria alguém que pode me ajudar? Será que pelo menos eu posso desabafar com alguém? Será que é algo que tem essa possibilidade? Porque às vezes, porque a gente quando a gente está dentro daquele problema, a gente não consegue enxergar tudo ao redor. E quando a gente fala isso para uma outra pessoa que está de fora, ter consegue olhar às vezes com outros olhos e talvez com mais calma. Então ela fica mais tranquila e ela pode ter uma ideia, alguma ajuda, algum auxílio naquele momento que a gente está tão ansioso. Se é algo realmente que a gente não tem como fazer, então assim, se a gente não pode contar para alguém, é um segredo, é algo assim muito ruim, mas a gente pode ver, eu acho que sempre existe essa possibilidade, a gente pode tentar estar conversando com alguém, estar pedindo alguma ajuda, às vezes a gente carrega assim, enche de coisa no trabalho, por exemplo, ou na família, ai, tá tudo comigo, eu tô sobrecarregada, então é um momento que talvez seja pra gente observar se a gente pode falar com alguém que está ao nosso redor. A outra opção é ser honesto. Por exemplo, vamos dizer, o que eu faço agora se eu errei? Eu errei com alguma pessoa, eu errei com alguma coisa no trabalho. Então, é importante eu ser honesto e assumir se eu errei ou não, se eu, deixei de fazer, esqueci de fazer alguma coisa, fui muito afoito, errei, pedir desculpas. Realmente, assim, por mais que aquela situação está toda acontecendo, está todo aquele nervosismo, assim, explodindo, mas você pode ser humilde e pedir desculpas. Uma vez aconteceu um caso, assim, até um pouco, vamos dizer, diferenciado que aconteceu comigo, uma coisa particular. Eu estava no trânsito e aquele dia eu estava com a cabeça bem agitada e eu acho que realmente eu não prestei atenção. Eu saí de um local e acabei cortando a frente de uma pessoa que estava de moto. E a pessoa estava atrás de mim, passou por mim e eu baixei o vidro do meu carro e a pessoa gritou assim na minha orelha: "Não viu?" Daí eu falei imediatamente: "Não vi, desculpa." E a pessoa assim se assustou, porque ela esperava que eu fosse xingá-la novamente. Só que eu estava assumindo o meu erro e pedindo desculpas. Porque realmente, quem que corta a frente de um carro, se não houve alguma situação, se... As pessoas não fazem isso de propósito, pelo menos eu gosto de acreditar que isso não acontece propositalmente. No meu caso, não foi, e eu pedi desculpas. Claro que eu poderia ter atropelado a pessoa, machucado, poderia ter ocasionado um dano muito maior. Mas imagina, a gente vê tanta gente durante o trânsito, quando acontece algo... Eu até escutei esses tempos de algumas amigas minhas, falando que no trânsito eu me transformo, eu xingo mesmo. E gente, poxa vida, o que isso vale? Porque assim, quando a gente fica nesse nervoso, nessa energia, essa situação de grande estresse, é tão ruim pra gente. A gente se sente mal, a gente fica nervoso, a gente estraga nosso dia, nossa manhã, nossa tarde, o que seja. A gente estraga, pode estragar até a semana e um mês, dependendo da situação que aconteceu.
Então eu acho que é muito interessante a gente ser honesto. Então o quinto item seria poder me desculpar, que eu já falei mais ou menos na parte de eu ser honesto, de eu assumir o erro e também me desculpar. Seria uma das opções que eu diria num caso que acontece algo inesperado pra gente. E a sexta e a última situação, que o que eu faço se acontecer? E se acontecer alguma coisa boa? Eu sei o que fazer se me acontece algo bom? Porque às vezes a gente está tão acostumado a viver nas situações ruins, pesadas, que quando acontece algo bom com a gente nem acredita. Nossa, mas isso aconteceu comigo? Eu mereço algo de bom? Sim, a gente merece algo de bom, a gente merece milhares de coisas boas, a gente merece aprender através de coisas boas. Mas nós, seres humanos, a gente aprende mais quando coisas ruins nos acontecem. Por quê? Porque é natural do ser humano. Infelizmente, a gente sempre dá um destaque muito maior para as coisas ruins. Mas então, quando algo bom nos acontece, a gente também pode ficar feliz, contar para as pessoas. Mas aí veio uma pequena ressalva que eu gostaria de mencionar, que se algo bom nos acontece, eu posso contar sim para as pessoas, distribuir a minha alegria, é maravilhoso. Mas contar para as pessoas certas, contar para as pessoas que a gente realmente confia de coração, que sabe que aquela pessoa não tem inveja, não vai querer nos passar a perna. Ah, mas como assim? A gente sabe quem é nosso amigo de verdade e quem não é. Então é nesse momento que eu vou partilhar coisas boas com quem merece ouvir, com quem é meu amigo, meu familiar, que torce por mim, que me quer ver coisas boas. Porque se eu contar assim para todo mundo, gente, infelizmente nós seres humanos ainda temos inveja e isso pode acabar gerando uma situação ruim. É só uma dica, alguma sugestão, algo melhor para a gente se acostumar e para perceber que quando a gente fala, e agora? O que eu faço? Que coisas boas podem e devem estar acontecendo conosco, mesmo nesses momentos muito difíceis. Então a gente tem que olhar para todos os lados e se deparar com as coisas boas, coisas ruins que nos acontecem, a gente pode utilizá-las para aprendizado. As coisas boas a gente comemora, a gente se deleita com essas alegrias, com essas coisas boas, e elas podem, estão e vão acontecer conosco. Depende da nossa energia. Vamos atrair essas energias boas, vamos tentar ser humanos melhores. Como isso? Se a gente fizer esse passo a passo de se conhecer, de respirar, ver se eu preciso de ajuda, ser honesto, de me desculpar e de saber saborear as coisas boas da vida, a gente sim vai estar melhorando a nossa vida aqui na Terra e a gente vai saber se preparar mais quando algo inesperado nos acontece e eu penso, e agora? O que eu faço? E agora o que eu faço é ser feliz. Então, eu desejo a todos muita luz e fiquem com Deus.